Boa tarde a todos. É um grande incômodo estar aqui para falar depois do Gelson e eu não sei por que me colocaram aqui. Aí eu ia dizer, bom, eu fico com a parte grosseira, porque ele é todo amoroso, afetivo, bem querido, e daí eu fico com a parte grosseira. Mas daí ele já soltou uma de que falta vergonha na cara, eu digo, meu Deus, agora acabou meu papel aqui. Porque de fato, esse pensamento ele veio se construindo. E a lógica da individuação parece que deixa muito claro o nosso percurso. Embora a gente já tenha definido o tema há bastante tempo, acho que ano passado a gente já tinha definido esse tema que eu ia falar, agora eu estava pensando sobre essa abordagem, e no fim acho que vai casar muito com o que veio se construindo até aqui, porque eu não me detive muito no conceito psicológico, mas sim no movimento espírita que nós construímos até aqui e que precisa começar a colocar em prática estes conceitos. Nós temos discutido sobre psicologia e espiritismo, temos noção deste percurso, mas as nossas práticas enquanto instituições são completamente desconectadas de tudo que a gente tem estudado até aqui. E, em especial, nós reconhecemos a dificuldade de se implantar os estudos de Joana de Ângeles nas casas espíritas, quando as pessoas confundem o que é psicoterapia de grupo com o que é uma abordagem espírita, e ficamos confusos, às vezes, nos limites na abordagem, nos conteúdos. E aí o nosso objetivo nesta tarde, e talvez por isso fique bem interessante ser a última palestra da tarde, nós queremos retomar o que Allan Kardec já nos trouxe desde o início da codificação, e que cada vez mais para nós fica claro que todas as obras que vêm após e que são chamadas de subsidiárias, como as obras de André Luiz, de Emmanuel, de Manuel Flamengo de Miranda e em especial de Joana de Ângeles, elas vêm para nos ajudar a compreender a profundidade da obra de Allan Kardec, trazendo diferentes perspectivas ou vieses pelo olhar da medicina, da filosofia, da pedagogia e da psicologia, mas de conteúdos que já estavam postos na codificação e que nós não temos olhos de ver. E nos parece que Joana de Ângeles ela tem funcionado como um microscópio. Quando olhamos algo a olhos nus, nós conseguimos perceber alguns elementos, como um fio de cabelo, e nós percebemos alguns elementos. Mas quando o colocamos no microscópio, nós conseguimos enxergar muitos outros elementos que não eram perceptíveis. O fio de cabelo continua o mesmo, mas a capacidade mais aguçada de percepção é que se elabora ali. E aí todo o estudo de Joana de Ângeles, no meu ponto de vista, me parece como um microscópio, para que a gente consiga olhar com mais detalhe. E isso, para mim, é muito importante de todos nós que estudamos Joana de Ângeles tenhamos em vista, porque nós não estamos discutindo nas nossas casas espíritas estudar espiritismo ou estudar psicologia, estudar Allan Kardec ou estudar Joana de Ângeles. Porque nós podemos ter grupos de estudos de Joana de Ângeles, altamente impositivos, moralistas e desrespeitosos, e podemos ter estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, falando das obras de Kardec numa perspectiva psicológica e transformadora. A questão não está na obra em específico, mas no olhar que nós desenvolvemos a respeito dos textos. E eu acredito que todas as falas que vieram se construindo desde ontem com Divaldo e hoje, são no sentido de nos auxiliar a compreendermos um outro olhar, uma outra perspectiva que havia sido anunciada por Allan Kardec. Allan Kardec escreve 5 principais obras que estabelecem o que é a doutrina espírita. A última delas, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Neste ano, comemoramos 150 anos de lançamento. E o último capítulo da Gênese, ou seja, o último texto que Allan Kardec seleciona para enfechar esta obra extraordinária, ele denomina São Chegados os Tempos. A sensação que nós temos é de que Allan Kardec veio trazendo um novo paradigma
e culmina com este texto a dizer: agora nós precisamos discutir sobre a aplicação de tudo isso. Nós precisamos criar um espaço e um meio que favoreça a vivência de tudo isso e termos clareza de um novo método, de uma nova forma de funcionar que rompe com os paradigmas religiosos até então estabelecidos, de imposições desrespeitosas aonde caracteriza a ideia de que o ser humano pode largar de ser quem ele é e se transformar numa coisa bonita de uma hora para outra. Como se fosse possível nós nos despirmos dos nossos vícios, como aquela alma, produto da Igreja Católica, que se livra dos pecados à custa de golpes de machadada, para se transformar então no espírito digno de herdar o céu em uma só encarnação. A doutrina espírita rompe com esta perspectiva impositiva e desrespeitosa, que ainda permeia as nossas falas, porque quando alguns de nós nos falam da sua raiva, da sua agressividade, do seu medo, da inveja, do ciúme, da traição e de tantas outras questões puramente humanas, nós ainda torcemos o olhar, nós ainda o constrangemos. Alguns de nós falamos: mas você não é espírita? Como se sendo espírita já virou espírito puro. E isso nos mostra que nós não entendemos a proposta de Joana de Ângeles e não entendemos a proposta de Allan Kardec, embora estudando os textos de Joana de Ângeles. E por isso queremos resgatar esta colocação de Allan Kardec, quando diz que são chegados os tempos. Nós estamos falando de um novo paradigma, de uma nova perspectiva de olhar o ser humano, de nos percebermos no mundo e de nos relacionarmos com os conteúdos espirituais. E ele começa o texto de maneira poética a dizer: são chegados os tempos, dizem de todos os lados, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se darão para a regeneração da humanidade. Nós estamos falando de um momento culminante, aonde ainda vivemos o predomínio do mal, para estabelecermos, algum tempo, talvez ainda distantes, o predomínio do bem nos mundos felizes. E da saída do predomínio do mal nos mundos de provas e expiações até o predomínio do bem nos mundos felizes, esse percurso leva a um tempo tão significativo que Deus nos oferece moradas específicas para vivermos esta transição do predomínio do mal ao predomínio do bem, ou como chama Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, mundos transitórios ou mundos regeneradores, porque em nós ainda há o predomínio do mal e precisamos viver um processo. Santo Agostinho diz: nos mundos de regeneração, o mal não perdeu completamente o seu império, então nós ainda viveremos um processo longo e que por vezes o mal há de imperar na nossa conduta, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, e nesse se debater do processo de transformação moral, chegará um momento em que nós viveremos o predomínio do bem nos mundos felizes, e depois, certamente, de muitas e muitas reencarnações, em determinado momento, nós nos transformaremos em espíritos puros nos mundos celestiais, mas que, segundo Emmanuel, na atual condição, nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude, nos mostrando que há um percurso muito longo a ser trilhado. São chegados os tempos, é o convite para uma mudança de paradigmas, mas não para virar espírito puro de uma hora para outra, porque não é possível nos despirmos de tudo que viemos construindo até aqui. E isso Allan Kardec deixa claro no seu texto. Além de falar das limitações do ser humano, de deixar claro o convite para onde precisamos caminhar, neste extraordinário texto que fecha o Pentateuco espírita, ele nos mostra como precisamos fazer isso. E eu gostaria de compartilhar algumas colocações de Allan Kardec com vocês. E em especial, a que mais tem me chamado a atenção nos últimos tempos, é quando Allan Kardec diz que o progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase do avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Embora a gente ache que já caminhou muito em termos de desenvolvimento intelectual, Allan Kardec nos diz: é a primeira fase.
Isso nos diferencia dos animais. Porque o animal não tem o pensamento contínuo como nós temos, não tem a capacidade cognitiva que nós temos, e então nos diferenciamos dos animais pela questão do pensamento e de toda uma cognição que parece muito complexa, mas que no final de tudo é apenas a primeira fase do desenvolvimento humano. E que este desenvolvimento cognitivo ou intelectual, ele é impotente para regenerar a humanidade. A partir disso, nós precisamos ficar assustados, porque estamos compreendendo que a transformação moral, ela não se dará pela via da racionalidade. E que podemos ser nós, criaturas muito inteligentes, e usarmos da inteligência para nos escondermos e não nos transformarmos. Quer que eu traga um exemplo bem legal para vocês? Eu vou perguntando, porque se vocês não quiserem, eu não faço. Eu tenho ouvido que eu sou meio grosseiro, agressivo, daí eu vou tentando dar uma amenizada assim. Em 20 minutos o negócio desanda, mas enquanto eu consigo eu vou segurando. Nós falamos aqui mesmo a respeito das personas. Falamos das buscas exteriores e das conquistas da aparência. No mundo lá fora, as conquistas que são valorizadas é do carro, da casa, do corpo perfeito. E aí quando cognitivamente eu entendo isso, que estas coisas são feias, vamos colocar entre aspas, e que isso não nos proporcionará o reino dos céus, nós então agora mudamos o foco. Mas quais são as personas valorizadas nos meios religiosos e no movimento espírita? A humildade, a caridade, a bondade, a tolerância. Muitas vezes nós trocamos o movimento aparente da construção das personas, do carro, da casa, porque isso é valorizado lá fora. Mas continuamos com o mesmo padrão de funcionamento das mudanças exteriores, das mudanças de aparência, só que agora para os temas que são valorizados no movimento espírita. Então o cara que está lá fora, ele acredita que vai ter um lugar no mundo quando ele tiver um carrão, quando ele tiver um ótimo salário e quando ele tiver viajado para todos os continentes do nosso mundo. E a gente espírita já sabe que isso não leva ao reino dos céus. A gente sabe que para ir para o reino dos céus precisa ser manso, precisa ser humilde. Então daí agora eu ando com um carro simples, eu coloco uma roupa simples. E quando alguém me trata mal, eu me remeto a essa pessoa como meu irmão. E não consegui perceber que eu sou o mesmo inconsciente e atrapalhado daquele que busca o carrão. Só que no lugar aonde ele quer se inserir, é o carro que lhe dará o status para alimentar a persona de bem-sucedido. Muda-se o lugar e aonde nós estamos, o que nos dará o status e alimentará a persona de bem-sucedido é ser humilde. E aí nós temos feito máscaras de humilde, máscaras de bonzinhos, máscaras de simples, como se andar com qualquer roupa fosse virtuoso. Como se o ter um carro simples fosse o virtuoso, como se falar manso fosse o virtuoso, mas esta é a mesma lógica que faz ter o carro assim ou assado, a roupa assim ou assada. Nós não mudamos o paradigma, porque a lógica que estabelece as personas é de um sujeito que acredita que precisa se inserir no mundo, vendendo a sua alma ao mundo. E aí ele vai tentar se adaptar a este contexto. Mas como nós não apreendemos a lógica da psicologia ou da proposta espírita, nós continuamos com o mesmo funcionamento, mudando os temas. E se perguntar por que nós queremos evoluir, se perguntar por que ser humilde, por que ser simples, a gente vai encontrar uma resposta baita egóica. Uma resposta arrogante, porque eu quero ir para o céu, porque eu quero ser melhor, porque eu quero me transformar, porque eu não quero ficar aqui,
E no fim, se vier a proposta do céu, a gente dá uma banana para todo mundo que está na terra e diz: olha, gente, eu já consegui o meu. E vocês que se virem agora. E ainda vamos querer dar uma passadinha para alguns dizer: está vendo? Eu já consegui. Porque a gente mudou um discurso, mas não mudou a lógica. Nós continuamos com a perspectiva intelectual, olhando para os textos psicológicos. E a gente está lendo sobre mecanismos de defesa para quando alguém faz uma negação no centro espírita, dizer: aquilo ali é negação, está escondendo alguma coisa. Aí quando o outro fala mal do coleguinha, a gente, projeção, aquilo ali tem. E nós usamos dos conceitos psicológicos para continuar julgando, avaliando, condenando e fugindo de si mesmo, porque se eu sei que dizer não, eu não sou assim, é negação, e negação revela o que tem dentro de mim. Gelson diz: Marlon, mas você é meio arrogante. Eu sei que se eu gritar, não, não sou, eu estou evidenciando que eu sou arrogante, mecanismo de negação. Então eu paro e digo: meu amigo, quem sabe eu seja, eu vou pensar nisso. Mas lá por dentro eu estou dizendo: eu sei que eu não sou, né? Mas eu não posso gritar que eu sou, e como a projeção denuncia os nossos conteúdos, eu não falo mais mal das pessoas, porque quando eu falo do outro, eu sei que eu estou falando de mim mesmo mais do que do outro, então eu paro de falar mal do outro. Mas eu não percebi que este movimento se chama racionalização daí, porque eu estou usando de todo o intelecto, de todo o racional, para tentar esconder quem eu sou. Porque nós só mudamos a aparência das coisas. E a proposta de Allan Kardec é de uma mudança profunda. São chegados os tempos. Não quer dizer de uma mudança de discursos, aonde agora saem as coisas materiais, porque nós estamos trabalhando com o discurso espiritual na mesma moeda do discurso materialista, de troca, de barganha, de ser humilde e ser rebaixado para ser elevado quando desencarnar. Continuou sendo egóico, continuou sendo interesseiro, continuou sendo aparente, só que agora não é o carro que é aplaudido, é ser humilde que é aplaudido. Agora não é o corpo sarado que é aplaudido, é a simplicidade que é aplaudida. E nós continuamos fazendo movimentos externos de buscas aparentes para sermos aplaudidos. Vocês acham que é loucura o que eu estou falando? Porque uns estão me olhando com uma cara de ódio. Ou porque você se enquadrou perfeitamente no que eu estou falando, ou porque eu falei alguma besteira que eu não sei que eu falei, daí por isso eu estou dando essa oportunidade, apesar de ter espaço para as perguntas, então não há porquê. Então nós estamos percebendo que há necessidade de um outro paradigma, e de que esse processo de transformação ele não se dará pela via do intelecto. Allan Kardec estabelece isso. Se ele não se dá pela via do intelecto, por qual via que vai dar, meu Deus do céu? Porque parece que a única coisa que a gente sabe é esse movimento intelectual. E a resposta, ela já estava dada há muito tempo atrás, no primeiro livro de Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos, Divaldo Pereira Franco citou ontem à noite, a pergunta que Allan Kardec faz, a questão 919, é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E a resposta do conhecimento de todos: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Nós não precisamos contextualizar essa resposta e a proposta do autoconhecimento, porque já foi feita nesse evento. Mas o que queremos reforçar é que a nossa leitura do autodescobrimento ainda tem sido uma leitura intelectual. Nós ainda olhamos muitas vezes para o autodescobrimento como um mapeamento racional a ser feito. Então agora eu que estou me descobrindo, percebo que eu sou arrogante, percebo que eu sou vaidoso, percebo que eu sou exibicionista, percebo que eu sou isso ou sou aquilo. E aí eu tenho um mapeamento de quem eu sou. E aí agora, o que eu faço com a minha arrogância?
Se você me pergunta o que eu faço com a minha arrogância, é porque você não entendeu a questão. Vou repetir para vocês. Imagine você nesse processo de autodescobrimento. Acha aí umas 3 coisas que não são bem bonitas assim no mundo lá fora. Já achou? Não precisa fazer cara de tristeza, tá todo mundo no mesmo barco, tá? Achou umas 3 coisas? O que você faz agora com essas coisas? A gente vai trabalhar daí, a gente diz, né? Agora tem que trabalhar. Como que trabalha essas coisas? Cai no movimento externo. Cai de volta na aparência. Porque a pergunta, no fim, está dizendo assim, é feio ser arrogante. Então, o que eu faço para não ser mais arrogante? É a mesma lógica do cara que está lá dizendo, é feio ganhar 1.500 por mês. Eu preciso ganhar 30 mil por mês, e o que eu faço para ganhar 30 mil por mês? Para ser bonito, para ser bem visto e ser valorizado. A lógica é a mesma do mundo materialista. É feio ser vaidoso. Quem aqui é vaidoso? Levanta o braço para eu dar uma olhada. É feio, vocês não têm vergonha de levantar o braço? É feio. Vocês acham que vocês vão para o céu levantando o braço dizendo que são vaidosos? É um horror ser vaidoso. Só que quando eu começo a me perguntar o que eu faço para me livrar da vaidade, eu não percebo quão egóico é esse movimento. Porque eu estou querendo dizer o que eu faço para ficar bem bonito, para ser aplaudido, para que ninguém tenha o que falar mal de mim, para que eu alce ao céu no final dessa reencarnação. Nós não percebemos, olha o que eu vou dizer para vocês, nós não percebemos quão egóico é o nosso discurso de evolução no movimento espírita. Não percebemos ainda quão egóico é esse discurso de evolução, quanto de aparência, de personas de exterioridade tem aí dentro. Então eu olho para a minha vaidade e pergunto aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que eu tenho de melhorar essa vaidade e de não ser arrastado por ela o tempo inteiro. E qual é a resposta que eles nos dão? Conhece-te a ti mesmo. Não existe um movimento de fora para dentro do que eu faço com a minha vaidade. Porque ela não é um acidente de percurso que eu nasci bom e peguei uma vaidade aí no meio do caminho. E agora como que eu faço para me livrar dessa vaidade? A vaidade, ela é produto de toda uma construção realizada talvez ao longo de séculos. O Marlon vaidoso que se apresenta hoje não é um acidente de percurso. O Marlon vaidoso que se apresenta hoje é uma consequência de inúmeras escolhas realizadas ao longo de muitas reencarnações. Olha que egóico é achar que eu posso me livrar desse Marlon vaidoso. É insano. É de quem não entendeu a lógica da transformação moral. É de quem acha que pode mudar as coisas a golpe de machadada. Porque nós somos espíritos que viemos nos construindo ao longo de milênios. E da onde que você tirou a ideia de que essas coisas podem se modificar em uma reencarnação? Quando Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala que uma reencarnação deve ser vista como um dia numa vida inteira. O que acontece em definitivo num dia desta reencarnação? Nada. Porque tudo está conectado ao dia de ontem, ao mês passado, ao ano passado, à década passada, e tudo vai se refletir ao longo de ainda muitos e muitos anos. O que é um dia nesta encarnação? Deve ser o comparativo do que é uma encarnação ao longo das milhares de encarnações que nós temos, ou seja, nada. E ao invés de nós aproveitarmos deste tempo para viver em profundidade este dia, nós estamos perdidos tentando fazer um movimento de autopromoção. O autodescobrimento não é um mapeamento. O autodescobrimento é o método de transformação moral. Quer que eu repita para você? Autodescobrimento não é mapeamento. Eu sou isso, sou aquilo, eu sou aquele outro. O autodescobrimento é o método que nos transforma. Porque o sujeito que se transforma, muda. E aí nós temos a transformação que se dá de dentro para fora. E não da transformação de fora para dentro. Então o que eu preciso fazer com a minha vaidade ou com a minha inveja é conhecê-la. É entender o que a alimenta. É entender qual é o sentido dela na minha vida,
Para onde ela me impulsiona ou de onde ela me tira? O que acontece dentro de mim? E quando eu conheço, essas coisas vão se reorganizando. Mas quando eu me preocupo em não ser vaidoso, eu estava louco para vir com essa jaqueta que eu paguei R$500, mentira que eu não paguei, mas estava louco para vir com uma jaqueta que eu paguei R$500, eu digo, mas daí vai ficar muito chato, né, aparecer com uma jaqueta de R$500, e eu ponho uma de 50 que eu comprei, isso não é transformação moral. Porque eu continuei esperando aplauso, agora o aplauso que eu quero é pela jaqueta de 50. Nossa, como o Marlon é humilde, que maravilhoso que ele é. Vocês entenderam que a lógica continua egóica? Porque a mudança continuou de fora para dentro. A mudança que se dá de dentro para fora pressupõe o autodescobrimento. Eu preciso compreender que a inveja, a vaidade, o ciúme, a arrogância, o orgulho não são instâncias em si, mas são nomes para comportamentos que nós demos em decorrência das equações pessoais. Ninguém pode se livrar do orgulho, porque o orgulho não é um negócio que carrega no bolso e que tira e joga fora. O orgulho é a forma de eu estar no mundo, que tem um sentido, que tem um propósito, que me sustenta em algumas medidas, que faz com que eu não imploda. Tem uma lógica para tudo isso, e isso só vai se modificar quando eu compreendo a minha lógica interna. Porque eu que agora então quero esconder o meu orgulho, e aí me acabo para fazer uma palestra e alguém no final vem dizendo, nossa Marla, adorei tua palestra. Eu digo, imagina, foi nada. Eu estou achando que isso é transformação moral. Obrigado, me acabei de fazer essa palestra. Eu fiquei até 3 da manhã para fazer a palestra. Muito obrigado. Mas como não entendemos a doutrina espírita, não entendemos que a proposta é da essência, nós ficamos presos a exterioridades, escondendo quem nós somos e chamando isso de transformação moral. E isso não tem nada a ver com a proposta de Allan Kardec. Ele nos diz que uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, lutas de ideias. E nós vamos ouvir por aí que as pessoas que estão estudando psicologia são meio anarquistas. Porque imagina que esse tempo todo a gente veio discursando que tem que ser simples, que tem que ser humilde, que tem que ser bom, que tem que ser caridoso, e de repente a gente começa a descobrir que essa tal dessa caridade é meio de promoção pessoal, que essa tal dessa simplicidade é movimento egóico. Olha quanto conflito que a gente tem aí pela frente, porque nós precisamos desfazer a ideia de que é possível se modificar de fora para dentro. Eu até trouxe aqui, embora eu já tenha adiantado para vocês, mas eu trouxe porque eu não queria esquecer que o que nós temos discutido como educação moral tem sido uma educação para a promoção do ego. E a proposta de educação moral de Allan Kardec é a promoção do si, uma reorganização do ego para que o self, para que o essencial possa se manifestar. Porque a essência está pulsante dentro de nós. E por que Deus que habita dentro de nós não se manifesta? Porque existe um ego danado, achando que é dono da situação e querendo escolher para onde vão as coisas, querendo determinar quem eu quero ser. E não percebemos que quando eu me esforço para ser humilde, eu continuei no movimento egóico. O ego querendo dizer como que ele vai ser. Percebem a arrogância aí? Aí esse sujeito começa a se conhecer e ele entra em contato com o seu orgulho. Alguém aqui orgulhoso? Levanta a mão para eu saber para quem que eu me dirijo. Você que é uma pessoa orgulhosa, graças a Deus, eu já venci isso, já estou livre disso. Eu me percebo uma pessoa orgulhosa. A proposta de promoção do ego vai dizer o que eu vou fazer com esse orgulho. Porque ele vai me gerar críticas, vai me gerar o risco de ser abandonado, de ser rejeitado, de ser mal visto. Então, nós precisamos esconder isso. Não é esse o movimento das personas, se vocês já estudaram personas? Não é? O ego olhando para uma determinada característica e achando que pode escolher o que faz para ser bem visto ou para ter um lugar no mundo.
A proposta de autodescobrimento, ou esta proposta de educação moral trazida por Allan Kardec, faz com que eu olhe para o meu orgulho e diga: meu Deus, orgulhoso. Mas o ego não pergunta o que faz com isso, porque ele é só um servo. Ele ouve as ordens do Deus interno. É porteiro, servidor. Um porteiro, quando chega uma encomenda, ele não vai decidir para onde faz. Existe uma ordem muito maior que determina para onde as coisas andam. E ao invés de eu escolher o que eu faço com o meu orgulho, eu preciso olhar para este orgulho e me relacionar com este orgulho, para que estas coisas de dentro digam para onde as coisas vão caminhar. Mas na nossa perspectiva a gente acha que vai se livrar ou esconder ou resolver, sem perceber que isso é promoção egóica. Quando eu me percebo orgulhoso, isso inicialmente já é uma grande transformação, não é? Quando percebe de verdade, porque é fácil a gente levantar o braço e dizer eu sou orgulhoso. Mas daí eu perguntaria para você, aonde na relação com o teu marido você é orgulhoso? Aonde entra esse orgulho na relação com os teus filhos? Aonde esse orgulho influenciou nas tuas escolhas no trabalho? Aonde esse orgulho está presente no centro espírita? E vocês vão ver que a maioria de nós vai ter dificuldade de responder. Porque a gente sabe falar do orgulho, sabe falar do egoísmo, da vaidade, da inveja. Mas quando eu tenho que pensar isso nas minhas relações, eu tenho dificuldade. Porque aí a gente vai ter que enxergar. Mas veja que coisa linda, porque quando eu olhar para o meu orgulho e olhar para o orgulho do outro, eu vou dizer: meu Deus do céu, nós estamos no mesmo barco, nós somos iguais. E isso gera um sentimento de comunhão, compreensão, tolerância, respeito. A hora que você percebe a corrupção dentro de você, alguém aqui é corrupto? Levanta o braço para eu dar uma olhada nos corruptos. A gente corrompe os filhos o tempo inteiro, barganhando, corrompe na relação, o tempo inteiro movimentando como interesseiros. Só que aqui eu tenho a tarefa de fazer com que o meu filho se dobre aos meus desejos. E lá no Planalto tem 5 milhões na minha frente, mas no fim somos todos nós grandes corruptos, cada um com uma dimensão na sua mão. Mas quando eu me olho corrupto e eu vejo esses políticos, eu digo: Deus do céu, ainda bem que é ele que está lá, porque se fosse eu, estava fazendo igual ou pior. Isso é empatia, é vínculo, cumplicidade. E quando vem alguém com todas as suas questões sexuais, e você sabe que a tua sexualidade só está ali escondidinha por trás de uma relação insatisfatória, e que você, graças a Deus, não precisa entrar em contato com a tua sexualidade, para não precisar lidar com esses conteúdos, e você olha a vagabunda, você olha a mulher vulgar, e teve a coragem de reconhecer a vulgaridade dentro de você, você olha para ela e diz: estamos no mesmo barco. Talvez se eu tivesse tido a mesma educação que ela, talvez se eu tivesse vivido no mesmo contexto, eu estaria expressando a sexualidade da mesma maneira, porque a minha sexualidade não vive em pleno equilíbrio, mas agora ela só não se expressa deste jeito, por conta de todos os cercadinhos que a vida me colocou. Mas tira os cercadinhos e a gente vai ver o que acontece. E olha que interessante, porque quanto mais você for capaz de entrar em contato com estes aspectos difíceis, do orgulho, da inveja, da sexualidade ou da agressividade, mais comunhão você está com as pessoas, mais empático, mais compreensivo, mais tolerante. Eu pergunto a vocês, que transformação moral melhor podemos nós esperar do que sermos compreensivos, tolerantes, respeitosos, empáticos? Que é isso, senão a vivência do amor? Mas a gente está querendo a vivência do amor no discurso, no ato de caridade para o pobre coitado, que eu tenho muito, ele tem pouco, e eu dou o pouco que eu sobra para ele.
e não entendemos que a lógica é de dentro para fora. Na medida que formos capazes de adentrar este mundo infernal, por assim dizer, mais nos aproximamos uns dos outros, melhor nos relacionamos com as pessoas. E aí olha que coisa impressionante, porque esse discurso, que até agora está completamente situado dentro das palavras de Kardec, se encontra com uma colocação de Jung num livro chamado Entrevistas e Encontros, aonde ele diz: o diabo deixa de ter existência autônoma e se ajusta à profunda unidade da psique. Então, a opus magnum está concluída. A alma humana está completamente integrada. O estado de plenitude, neste momento em que nós vivemos na Terra, não nos parece que virá por conta de se livrar destas coisas que nós estamos chamando de pecados. O estado de plenitude decorre desta comunhão, que na medida que existe dentro de nós, que na medida que somos capazes de integrar os aspectos angelicais e demoníacos, na medida em que somos capazes de aproximarmos-nos de tudo isso que a gente está tentando loucamente se livrar, eles se acomodam dentro de nós. E por conta disso, conseguimos nos acomodar nas relações, nos colocarmos próximos uns dos outros. É uma outra lógica. Não é a lógica que predominou até hoje da Igreja Católica, onde as pessoas têm pecados. O pecado é obra de Satanás, e nós precisamos nos livrar desse negócio para ir para o céu. A perspectiva psicológica, ela elimina a ideia de pecado para compreender o ser humano e as suas manifestações. Aquilo que nós chamamos de inveja, da agressividade, da sexualidade, são manifestações humanas, que precisam ser compreendidas neste contexto, nesta lógica, que não precisamos nos livrar delas, mas precisamos aprender a integrá-las. Nossa, Mário, então você está dizendo que eu, que sou invejoso, tenho que assumir que eu sou invejoso? E tem outro caminho? Porque na medida que você se obriga a não ser invejoso, o máximo que você vai fazer é uma máscara de bondade. E a inveja vai para onde? Para a sombra. Antes de vir para cá, na quinta-feira eu fiz um grupo terapêutico, e aí uma das moças teve um contato com uma questão bem significativa dela. Ela conseguiu olhar para alguns elementos da arrogância, assim, ela ficou muito mexida com a experiência, foi interessantíssimo. E aí quando eu estava vindo antes do avião, ela me falou: Marlon, está insuportável. Eu não sei o que eu faço. E aí deu tempo de conversar rapidinho antes de fechar o avião. E aí eu disse para ela: mas o que está acontecendo? Ela disse: eu não estou conseguindo esconder a minha arrogância. E eu perguntei para ela: mas por que esconder? Não é esse o nosso processo? Agora eu vi que eu sou arrogante, agora eu preciso lidar com essa arrogância. Eu falei: ok, e o que é lidar com essa arrogância? É sentar junto com ela, bem do ladinho dela, fazer um chá quentinho e dizer: e aí, minha amiga, me conta, a que vieste? Qual que é teu papel aqui nessa psique? Da onde que você vem que eu não tinha te visto, meu bem? Me conta quem você é. E nesse diálogo com a arrogância, é muito provável que ela enxergue ali um sentimento de inferioridade, tentando se impor no mundo porque é uma mulher que trabalha num monte de homens, e aí vai descobrir um monte de coisas. Mas a angústia dela não estava no ser arrogante. A angústia dela estava no não aceitar que é arrogante. Esse é o movimento de diminuição do ego que Gelson nos falava até agora e que é produto do autodescobrimento. Este sujeito que se vê pequeno, mas não é se faz pequeno. Eu queria que vocês percebessem a diferença dessas duas colocações. Se fazer pequeno, a gente espírita já aprendeu. A grande maioria de nós se faz pequeno. E é ridículo. É ridículo essa cena. A gente querendo fingir que é humilde, querendo fingir que é bom, querendo fingir que é caridoso. Fulano
coordena o grupo com a gente, ai, não estou à altura dessa tarefa. Ah, tomar banho. Fulano pode fazer palestra, ai, ainda não estou pronto para ser o mensageiro do Cristo. Vai tomar banho. Assume que é arrogante, assume que tem medo de se expor, assume que está mais preocupado com o que vão pensar ou vão falar. Nós já aprendemos a nos mostrar pequenos, a nos fazermos pequenos. O convite do autodescobrimento é se enxergar pequeno. Porque o dia que vier o convite para coordenar um grupo de estudo, eu vou ficar tão lisonjeado se eu me ver pequeno. E vou achar aquilo uma tarefa tão incrível, que eu vou dar o meu suor e o meu sangue para coordenar o melhor estudo da minha vida. Porque eu sei que eu sou pequeno. Eu estou muito longe de poder representar a doutrina espírita e de falar do Cristo. E por isso eu vou estudar muito e muito e muito, de tão pequeno que eu sou. E o dia que me chegar a proposta de ser palestrante ou de fazer uma oração, o sujeito que realmente se vê pequeno se constrange. Mas do constrangimento, o que faz com que ele não se volte a Deus dizendo: Senhor, abençoa esse centro espírita, abençoa a minha família, abençoa meus amigos, porque a gente manda em Deus. A gente diz quem que ele tem que abençoar. Não é? Então a gente está falando de uma outra lógica, não é se mostrar pequeno, porque isso o discurso intelectual faz muito fácil, sentir-se pequeno. Do mesmo modo que o meditante lá, o amigo do meditante em relação a Shiva, ou do lugar que Chico Xavier foi capaz de se colocar em relação à mulher que tinha lhe machucado, se fez pequeno. E quanto menor nós conseguimos nos fazer nesse sentido, mais nós nos transformamos. Não por uma idealização egóica. Isso nós temos lido dentro da doutrina espírita como educação moral. E eu faço questão de trazer algumas citações para vocês, sabendo que nós estamos aqui em pessoas de diferentes estados, de lideranças, que podemos fazer um movimento espírita diferente. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, num comentário à questão 685, ele está discutindo sobre as ciências econômicas, falando da velhice, e nos diz: esse elemento capaz de proporcionar o equilíbrio de uma sociedade é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Pare para pensar o que nós temos feito nos nossos centros espíritas: educação intelectual, educação moral pelos livros ou educação moral como arte de formar caracteres? Nós ainda estamos na educação intelectual. Quando muito na educação moral pelos livros, porque lemos e queremos que as pessoas engulam, de uma hora para outra, os discursos morais. E isso Allan Kardec combateu há 180 anos atrás. Hoje, olhem o absurdo. Hoje nós estamos nos nossos centros espíritas, falando de Allan Kardec, e usando o método que ele criticou há 180 anos atrás. Nós ainda estamos nos modos expositivos, nós ainda estamos nos discursos moralistas, nós ainda estamos na desconsideração do sujeito. E Allan Kardec já criticou isso. Ele dizia que o educando precisa conhecer a intimidade, o educador precisa conhecer a intimidade de cada educando. Eu, como coordenador de grupo de estudo, não posso me admitir coordenando um grupo de estudo se eu não conhecer a realidade de cada um. E nós ainda estamos fazendo isso até nos cursos de Joana. Estamos dando aula de Joana de Ângeles, mas não conhecemos a realidade das pessoas. Como que eu vou poder dar exemplos? Como que vamos poder trabalhar em profundidade aquelas almas se nós não as conhecemos e continuamos usando o método intelectual? O método intelectual já foi criticado por Allan Kardec.
O método moralista, pelos livros também por ele foi criticado, e diz: só teremos uma sociedade melhor quando aprendermos o que é educação moral. A gente não pode continuar falando nem de Kardec, nem de Emmanuel, nem de André Luiz, muito menos de Joana de Ângeles, usando a lógica da educação intelectual. Na Revista Espírita, Allan Kardec diz que um dia compreender-se-ão que este ramo da educação, a educação moral, tem seus princípios e suas regras como a educação intelectual, numa palavra que é uma verdadeira ciência. Talvez um dia também haverão de impor a toda mãe de família a obrigação de possuir estes conhecimentos, como impõe ao advogado o de conhecer o direito. Ele já nos deixou claro que o método da educação intelectual é um, que tem seus princípios e suas práticas. O método da educação moral é outro, tem outros princípios e outras práticas. Eu diria que um dia nós exigiremos que todo coordenador de grupos de estudos tem a obrigação de possuir esse conhecimento, como tem qualquer outra pessoa. Vocês entendem a lógica? Tá, mas como eu sou o último a falar, eu posso, né, dar uma fugida aqui. Não, brincadeira. Vou conseguir terminar. A educação, diz ainda Allan Kardec, fiz questão de trazer esse texto, ele não é conhecido nosso. É quando, ainda não como codificador, ele escreve como pedagogo. Plano proposto para a melhoria da educação pública. E Allan Kardec escreve: a educação exige um conhecimento profundo do coração humano e da psicologia moral. Um conhecimento perfeito dos meios mais apropriados a desenvolver nas crianças as faculdades morais, físicas e intelectuais, e um tato especial para aplicá-los a propósito. Estes meios, repito, devem ser estudados como se estudam os remédios da medicina. Como que nós estamos nos centros espíritas, no lugar onde deveria ser o máximo espaço da vivência da doutrina espírita e do apropriar-se desta doutrina, quando ainda não conhecemos sobre o coração humano e não temos noção de psicologia moral. Nós transformamos os nossos centros espíritas em escolas no pior sentido da palavra, em salas de aula, com professores e com currículos que não tem nada a ver com educação moral. Nós precisamos discutir sobre o coração humano, sobre o que vai na alma de cada um. E na medida que nós temos espaço para falar do que nos toca, nós termos conhecimento de psicologia moral para saber como manejar. Porque o dia que o colega no grupo de estudo fala da sua dor, eu preciso saber como manejar. Porque seria desrespeitoso dizer: mas já não faz 2 anos que morreu seu filho, você ainda não elaborou esse luto? Você não entendeu de psicologia moral? Cala sua boca. Deixa que fale, deixa que sofra, e vamos ajudá-la a pensar o que acontece naquele movimento. Mas não desrespeite dizendo que ele não pode sentir o que ele sente, que não pode viver o que vive, porque vive e sente. Isso são noções de psicologia moral. Então nós criamos um centro espírita com práticas que estão desconectadas de Kardec. Nós estamos falando de Kardec, mas não o compreendemos. Enquanto método de trabalho, é preciso ter noções do coração humano e de psicologia moral, para que a gente saia dessa escola intelectual que fica falando da alma e transforme o nosso centro espírita num espaço de autodescobrimento, porque é o autodescobrimento o meio prático mais eficaz que tem o homem de se transformar nessa vida e de não ser arrastado pelo mal. Os nossos centros espíritas, no meu ponto de vista, em última instância, precisam ser um grande espaço de autodescobrimento, onde as pessoas se sintam à vontade para falar do que lhes vai nas almas, para falar das suas dores, para compartilhar das suas questões, dos seus ideais também, dos seus aspectos luminosos e sombrios, sendo acolhido e respeitado por quem nós somos. E neste dia, quando formos capazes de criarmos este ambiente onde podemos ser quem nós realmente somos, aí então parece que a alma ou que a essência, que o self consegue se manifestar com mais facilidade. Deixamos para vocês aqui uma frase de Fernando Teixeira Andrade, que muito me toca falando destes dias de mudanças que precisamos viver. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo,
e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Eu traria essa frase para o movimento espírita. É tempo de travessia, é tempo de regeneração. Se não conseguirmos instituir novas práticas, se não conseguirmos instituir uma nova forma de se relacionar com a doutrina espírita e de organizar e elaborar as nossas atividades no centro espírita, teremos deixado o espiritismo à margem dos seus aspectos essenciais. É tempo de travessia, da travessia que precisa acontecer dentro de cada um de nós e que, por culminância, acontecerá em nossas instituições e na humanidade. Mas quem não tiver coragem de fazê-la, ficará à margem de si mesmo. Pela atenção de vocês, muito obrigado.